Olá, boa noite. Mais uma noite maravilhosa. E aos santos, os amados que vivem em graça, essa saudação para vocês. Graça e paz para todos. Em nome do Eterno, que vive e que reina por toda a eternidade. Graça e paz para todos aqueles que me ouvem, em nome do Eterno. Meus amados, meus queridos irmãos, mais uma vez eu agradeço a Deus, ao Criador, por um dia que Ele tem nos dado. Quero também dizer para os amados, quem não me conhece, eu sou o irmão José Silva, que fui presbítero da igreja evangélica, chamada igreja, evangélica, Assembleia de Deus, de ministério em Pernambuco, porque vocês sabem, antes era do Belém, hoje é Pernambuco, porque, meus queridos, o que há nesse mundo de divisão dentro dessa chamada igreja é terrível. A igreja de Cristo, a única, a igreja primitiva que existiu nos dias dos apóstolos, iniciando ali, que não era o nome igreja, tinha um nome de escolhidos, de eleitos, de o rebanho, a congregação dos santos, sim, mas congregação não é igreja. Congregação era onde era a reunião dos santos. Mas aquela igreja, aqueles santos não se dividia, permaneceram firmes até o dia da sua redenção. Eles não, os que se apartaram, que se apartassem, caíam da graça, descria do Salvador, ia para ficava um apostatava daquela fé e eram levados em conversa. Mas aqueles que tinham fé, porque Cristo disse em suas palavras, lá em Lucas, capítulo 18, 18, que o mestre fala essa seguinte palavra, eu vou mostrar aqui, Lucas, capítulo 18, vou ler aqui. Lucas, capítulo 18, versículos 6 e 7 e 8, diz a palavra. E disse o Senhor, Cristo disse isso para os seus discípulos, conversando com ele, e talvez com a multidão. Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?
Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque aqui, meus queridos, está vendo aqui que pessoas desistiriam de esperar na promessa do Salvador. Porque por causa da por causa da perseguição que ia haver, por causa do sofrimento que ia passar. Você sabe que lá em João, capítulo, parece que é o 16, tem um versículo que diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de eu voltar para esse versículo aqui, vamos ler esse versículo lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Isso ele estava falando para os seus discípulos. Essa palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo, as pessoas aí que vivem no sistema religioso, só conta a vitória, não quer contar com situações difíceis. Eles alegam que o crente passa por sofrimento, mas vai contar a vitória, conte com a vitória, que o crente não é derrotado, quem tem promessa de Deus não morre, lá vai, é tanta coisa. Oh, meus irmãos, essas palavras são tiradas de algumas partes da Bíblia, mas digo aos irmãos que quem tinha promessa daqueles servos não morria uma morte de desprezo, morte eterna, mas uma morte física, sim. Os apóstolos tinham a promessa, mas antes de chegar aquele dia da redenção deles, que saibam todos que estão escutando essa palavra, a redenção só aconteceu em 70. Na grande tribulação, no final da grande tribulação, os justos foram todos redimidos, coroados, exaltados para sempre. Mas eles tinham aquela promessa do retorno do Messias e de quando ele viesse, levar eles para junto dele, para que onde ele estivesse, eles também estivessem. Alguém diz assim, mas não, Cristo não veio buscar ninguém, veio sim. Seja o seu reino. Porque um diz que o reino não era no céu, o reino era na terra. Porém, Cristo, em suas palavras, falava que o reino era no céu. Mas que céu? O céu que ele preparou. Poderia ser aqui nesta atmosfera, sim, porque Deus tem a sua maneira de fazer todas as coisas
o reino dele poderia ser o quê? O Jardim do Éden. Com certeza a Bíblia alega, mostra que provavelmente o reino que estava preparado para o justo, desde a fundação do mundo, era o Éden. Deus não destruiu o Éden, certo? Deus não destruiu o Éden. Visivelmente os homens até hoje procuram para ver se encontra esse Éden, onde ficava o local. Bom, mas aí é um mistério que Deus tem, que o homem jamais encontraria esse Éden na condição de queda como ele teve quando foi expulso. Quando Deus tirou o homem do jardim do Éden, colocou anjo e colocou espada inflamada para que jamais o homem acertasse o caminho do Éden. Então, esse paraíso, esse céu que estava preparado desde a fundação do mundo, pode ser o Éden. Eu tenho quase a certeza que é o Éden, porém não vou afirmar, né, claramente, porque não há uma prova aqui concreta, né, que o povo só quer prova das coisas, mostre onde está escrito, aí a gente não temos como afirmar aquilo que sabemos, pensamos, entendemos. Mas aqui, ele estava dizendo aos discípulos que eles, nesta habitação aqui, enquanto estava nessa terra, e não era aqui, mas lá em Israel, os discípulos, todos aqueles que criam nele, teria aflição, porque essa aflição não só foi para os discípulos, foi para todo justo, todo que cria. Mas os discípulos passavam isso para o povo também. Os discípulos passavam essas experiências, essas palavras que o mestre mandou ele falar, ensinando as coisas, que ele falou, ele mandou os discípulos passar para as nações, né? Porque era as nações, porque o evangelho do reino não só foi dentro de Israel, ela teve aquele mundo ecumênio, né, que ali globalizava toda aquela região da Ásia Menor, ali naquelas regiões onde Paulo evangelizou. Onde Paulo não evangelizou, já existia pessoas, porém, onde ele não evangelizou, porque Deus não quis que aquele povo visse evangelho. Mas naquele mundo que estava debaixo daquela ordem, daquela promessa de Deus, ali todo aquele povo sofreram perseguição, e grande foi a perseguição no início do primeiro século, até o ano 70, até o final do primeiro século. Foi grande o sofrimento, a perseguição dos cristãos autênticos, que eram aqueles que esperavam, e depois daqueles que se arrependeram, que creram, mas eles mesmo assim tiveram que passar pela grande perseguição. Porque na grande perseguição, a Bíblia diz que Israel dizia, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não está registrado na Bíblia que eles disseram isso, mas no sofrimento eu acredito que eles clamaram sim, que eles levantaram a voz para o céu, porque segundo as histórias, pelas arqueologias, pelos históricos daquele povo que sofreram, que se esconderam das perseguições, dentro das cavernas, como Cristo disse,
né, se escondiam dentro das cavernas, aquele povo sabiam que estavam sendo castigados e era ali o dia do Senhor. Então aqui, Cristo, ele falou para os seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, quer dizer, o mundo já estava vencido. Não tinha mais que alguém dizer assim, não, ninguém consegue se salvar, é impossível. Depois que Cristo pagou o preço do resgate, era possível. Antes, não. Mas depois que ele pagou o preço do resgate, era possível. E lá na primeira carta de João, vamos ler. Então aqui, meus irmãos, o versículo que vamos ler agora, em João, capítulo 1 João, capítulo 2, do versículo versículo 14, diz a palavra: Eu vos escrevi em paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aí pronto. É aquela palavra que eu disse que depois que ele venceu, aquele que acredita nele, que conhecia a sua palavra, que conhecia o Salvador, mediante a fé, já tinha vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, versículo 25, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, deste mundo. Ele estava recomendando para aqueles jovens, para aqueles irmãos da sua época, que tudo, as coisas deste mundo, era as más obras e o que este mundo oferece. Não era do Pai. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui, esta palavra, amados, está dentro do tema que eu venho falando, do capítulo 18 de Lucas. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que aquelas pessoas não iam negar? Muitos negaram, muitos desistiram por causa da perseguição, por causa da iniquidade. Por isso que Cristo falou. Vamos ler capítulo 24 de Mateus. Então, irmão, aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo... Vamos ler aqui esse versículo. Quando Cristo estava falando ali para os discípulos, quando eles fizeram aquela pergunta, quando era que ia acontecer aquela destruição do templo que ele estava falando, que aconteceu em 70. O sistema de que vai ter outro templo para poder ainda ser destruído, porque eles não acreditam na palavra de Deus. O sistema religioso, eles são incrédulos quanto à verdade. Eles creem na mentira.
Nós da graça, que hoje, graças a Deus, os nossos olhos foram iluminados, que vivemos nesta graça que Deus nos deu, nós temos fé, acreditamos na palavra. O sistema lê e não acredita na palavra que Cristo falou, nas suas promessas, nas suas profecias, não acreditam. Eles acreditam de uma forma como os homens ensinam, porém na Bíblia eles não acreditam. Na que os homens ensinam, eles acreditam, né? Mas na que fala a Bíblia, que é a palavra registrada, a história do que foi relatado aqui, das palavras que Cristo falou quando ele estava andando aqui ainda em vida, eles não acreditam. Quer dizer, eles desmerecem a palavra do Messias. Eles chamam ele todos os dias nas suas pregações, nos seus sermões, de mentiroso. De um Deus que se enganou com o que disse. De um Deus que se confundiu com o que falou. Eu um dia ia falando um assunto aí sobre João Batista, que João Batista era Elias, e não completei, porque em uma das Bíblias que eu tenho de estudo, o comentarista disse que Jesus achava que João Batista era Elias. Meus irmãos, veja as heresias que tem nessas Bíblias de estudo. Jesus achar que uma coisa era, quando ele falou que João era, será que Jesus não sabia o que estava falando, o que estava dizendo para o comentarista, um homem humano, um pastor, um crente que não se envergonhar de chamar Cristo de desapercebido? Que é assim, era um homem que não sabia o que estava dizendo, ele, pela maneira que ele expressou, que Cristo achava que João Batista era Elias. Veja só o tamanho e a gravidade da ousadia desses teólogos cegos que não sabem o que diz. Então, veja onde chega. Por isso que nós, em graça, graças a Deus, que meus olhos foram iluminados, como o seu, você que já vive na graça, que está vendo esse vídeo e concorda com essa palavra. E os que estão no sistema, que chegar a ver esse vídeo, compreenda, entenda, não estamos querendo destruir sua fé, lhe causar um mal para você perder sua salvação. De forma nenhuma, que a salvação da alma do homem foi conquistada por Cristo na cruz, não há quem tome. Então aqui, palavra que eu quero ler aqui, quando Cristo já respondeu aos discípulos, e ele respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis. Vou pular esse, né? Agora vou para o 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Isso aqui é a palavra que eu estou falando, que das perseguições, das aflições. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Todas as gentes, todas aquelas pessoas que não concordavam com a mensagem, com a verdade, odiava tanto os discípulos como odiava os cristãos que cria, aqueles que cria, e perseguia e matava. Você vê até o apóstolo Paulo, na sua ignorância, o que ele chegou a fazer, né, de ódio daqueles que criam. Mas ele tinha uma chamada, né? E neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Veja o tamanho da iniquidade. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Veja só a palavra do nosso Pai, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí veja o que diz a palavra, né? Será que ele, quando viesse, acharia fé na terra? Pessoas ainda esperando, pessoa com aquela esperança viva? Mas todo aquele que não se movia, que tinha a sua fé firme, né? Aquelas pessoas que tinham aquela esperança viva, permaneceram esperando aquela promessa até que teve o seu cumprimento. Os que chegou a desanimar, mas como nós vemos o apóstolo Pedro lá adiante, que os irmãos não desanimassem, mas tivessem um ânimo sincero, eles aguardaram até o momento do cumprimento das palavras do Mestre. São essas palavras que nesta noite tem aqui a saudação para você, meu querido e amado ouvinte. Que Deus ilumine os seus olhos, você que ainda não tem os olhos iluminados com estas palavras, a palavra deste Evangelho da Graça. E você que já tem, levante sua cabeça se tem alguma dúvida, se tem algum um desânimo, porque às vezes é desprezado, se sente só. Nada disso. Nós somos uma igreja, você pode estar sozinho aí no seu lugar, com um ou dois, ou só você mesmo, mas saiba que a verdade está dentro de você, você não está só. Deus habita dentro de você. E não, o mundo, no mundo, espalhado por este mundo, por o Brasil, por todo mundo, tem milhares de pessoas já acreditando nesta verdade que vai vencer esse sistema podre. É essa verdade que vai vencer. Não é o que eles inventam lá, as divisões e cada dia se... Porque cada vez que ele se divide, já vai lá na frente, abre um novo ministério. Isso é uma vergonha. Cristo não mandou fazer isso. E ele faz essa barganha dizendo se é a igreja do Senhor, tudo mentira. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, reina com ele em glória. E aqueles que estão aqui ainda em vida nesta terra, aguardam o momento da sua partida para estar também com ele na eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, graça e paz para todos. Um abraço para meus queridos irmãos. Os que assistem, eu só recebo mais algum comentário, alguma mensagem do meu querido irmão do canal Colírio da Graça, né? Que este nome aí é muito importante, que este colírio da graça ilumine os olhos de quem não tem visão, né? Deus abençoe, meu querido irmão, você e sua família e todos que seguem esta graça. Todo ministro da graça, Deus abençoe a cada um. Amém.